Ainda não. Apareceu aí para vocês que tá gravando? Apareceu, professora. Apareceu? Ah, então tá bom, porque para mim... Ah, agora apareceu aqui. Obrigada, meu bem. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar aí com romantismo e vamos ver a segunda e terceira gerações, tá? A segunda geração é a que eu acho mais legal, apesar de triste, mas é a que eu acho mais legal. Vou colocar aqui para vocês. Qualquer pergunta, vocês me chamem no... Abre o áudio aí, tá bom? Tá vendo com os quadrinhos do lado ou tá vendo a tela inteira? Ainda não está apresentando, professora. Com os quadrinhos do lado. O quadrinho do lado. Quadrinho do lado? Então eu vou mudar a apresentação aqui. Só um minuto. É porque quando eu coloco para apresentar o slide, apresenta assim. Mas quando eu coloco para apresentar a minha tela, aparece o quadrinho. Quer dizer, não aparece. Ai, meu Deus, Vitor, será que não vai aparecer? Vejam aí se está aparecendo para vocês. Agora tá só o slide. O slide, né? Romantismo no Brasil. Ok. Então tá. Gente, então nós já vimos aí o contexto histórico, né? Vocês viram que para fazer a atividade 1, né, era bom saber sobre o contexto histórico e tal. Falamos então da primeira geração. A primeira atividade avaliativa é sobre a primeira geração, tá joia? E vocês falaram que não tinha nenhuma dúvida, né? Mas lá eu falo, né? Coloco uma fala de um estudioso da literatura e ele fala sobre o pré-cabralismo. Pensem aí, ó, pré-cabralismo, Cabral, quem foi Cabral, né? Para poder pensar aí, ó, como era a visão do índio, né? Na época de Cabral aí, como é que virou a visão do índio no romantismo, tá bom? Então, já vimos aqui. E agora, né, terminamos aqui, falamos sobre os aspectos essenciais, vamos para a segunda geração, né? Segunda geração chamada de mal do século ou ultrarromântica, tá? Eu já expliquei para vocês o que foi aí o mal do século, né? Aquele sentimento de que não consigo ser perfeito, quero ser perfeito, mas não consigo ser, então por isso eu fico mal. E aqui o ultra romântico, né, que chegou no ápice. Então, os escritores desta época retratavam os temas amorosos levados ao extremo. E as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte, tristeza e uma visão decadente da vida e da sociedade. Muitos escritores deste período morreram ainda jovens. Olha, nessa época teve um surto muito grande aqui no Brasil, não só no Brasil, em vários lugares, de tuberculose, tá? Tuberculose, gente, é uma doença que até hoje ela não tem cura, ela tem tratamento, você consegue aí viver com a doença durante, né, a vida inteira e tal, mas ela não tem cura, né? E antes, a tuberculose, ela não tinha nem tratamento, tá? E as pessoas morriam bastante dessa doença, né? Uma doença que ataca os pulmões, a pessoa começa... um Covid aí, né? Vamos pensar aí, né? O que o Covid faz com os pulmões, a tuberculose ela também fazia isso, mas ainda tinha, assim, a deteriorização dos pulmões aí, tem, né? E aí você passa tosse sangue, essas coisas todas. E aí, gente, o que acontece? Essa doença, era uma doença era uma doença que rolava bastante aí, e muitos autores dessa época, gente, morreram dessa doença, tá? E
E eles meio que romantizavam morrer dessa doença também, acontecia isso. Porque quando a pessoa estava morrendo de tuberculose, gente, era um drama, né? Imagina, você tá ali cuspindo sangue, sofrendo e tal. E eles eram um pouco assim, né? Um pouco não, bastante, né? Essa coisa da tristeza, da morte, do tal. Então, eles meio que romantizavam essa doença. E, bom, e viviam muito na boemia, bebiam muito, fumavam, né? Nessa época fumavam muito ópio, que é uma droga, né? O ópio. E então eles viviam assim, né? Dessa forma. Bom, vamos lá. Autores e obras. Álvares de Azevedo, gente. Álvares de Azevedo foi assim o responsável por a gente chamar aqui no Brasil essa época de mal do século, tá? Já tinha lá na Europa, mas aqui no Brasil ele foi o responsável por trazer aí. Ele foi influenciado pelo Lord Byron, que é um escritor inglês, e que era assim completamente depressão, tá? Bom, suas poesias falam de morte e de amor, este sempre idealizado, então o amor é sempre aquele perfeito, irreal e impregnado de imagens de donzelas ingênuas, mulheres misteriosas, mas que nunca se materializam. Então é o que acontece, é aquele amor platônico, né, um amor idealizado que ele não se materializa, ele não acontece mesmo, tá? Ele fica só na parte do sonho aí, ok? Esse poema dele aqui, gente, é um poema que eu gosto porque, assim, eu vejo que é um drama, assim, né? Bom, ele fala, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Então, ele tá pensando, quando ele morresse, o que ia acontecer, né? Quanto a glória pressinta em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã, eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecerá ao menos, se eu morresse amanhã. Então, gente, os problemas dele seriam resolvidos se ele morresse amanhã, né? Ele sabe de tudo que é bom, tudo que, né, pode melhorar a vida dele, o sol, o céu, né, a saudade que a família dele ia sentir, mas que os problemas dele seriam resolvidos se ele morresse amanhã, tá bom? Bom, aí aquilo ali é falando da morte. Agora aqui, gente, ele falando sobre uma mulher, tá? Só que ele tá falando sobre uma mulher. Bom, vamos ler. Vamos ler. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. A gente está falando da mulher que está morta, tá? Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então, ele está falando, né, de uma mulher aí que ele amava e tudo mais, e que está morta, né? Pelo menos é o que a gente entende aqui, né? Mas ele mostra ali que ele chorou por ela, ele velou por ela e tudo mais. Bom, Casimiro de Abreu agora é um segundo autor aí. Sua poesia é caracterizada por temas já gastos, ritmo fácil, rima pobre e repetitiva, linguagem simples e emprego abusivo de pleonasmos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque deu um pique na minha internet aqui. Ah, tá funcionando, né? Tá. É porque
Eu achei que tinha saído, desculpa. Então, Casimiro de Abreu, gente, ele, né, fala muito aí de temas que já estão, todo mundo fala, né? Clichê. A poesia dele, a gente pode dizer que é uma poesia fácil, né? Quando a gente fala rima pobre, vocês sabem, né? A rima pobre é aquela, por exemplo, que rima substantivo com substantivo, verbo com verbo e tal. Não modifica aí as classes de palavras. Tem uma linguagem simples, né? E ele tem um emprego abusivo de pleonasmo. Pleonasmo é o subir para cima, descer para baixo, tá? Bom, entretanto, justamente pelas características apontadas, é um dos mais populares poetas da literatura brasileira. Por quê? Porque ele é fácil de ler, né? Então, as pessoas não têm dificuldade de entender o que ele está falando. E isso né, é bom aí para ele. E ele foi chamado de o poeta da saudade, ok? Então, a gente tem esse poema aqui, que é um poema bonitinho, que é um poema que fala da saudade, né, daquele saudosismo que eu falei com vocês, o bom era o antigamente, quando ele fala aí da infância, meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, né, de quando ele era criança, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias o despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, um mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então ele está falando, olha, como que quando ele era criança, na infância dele, tudo era melhor, né? Que saudade que ele tem aí das tardes, né? Os dias, como são belos os dias do despontar da existência, quer dizer, quando a gente é criança, como esses dias são bons. Na verdade, assim, tem esse saudosismo, mas é verdade, né? A gente fala, quando eu era criança, era tão mais gostoso, né? Eu não tinha preocupação, a minha preocupação era só ver meu desenho, né? Na verdade, daqui uns 5 anos, vocês vão estar pior, assim, pensando nisso, tá, gente? Agora vocês ainda estão aí na adolescência, vocês não tem tanto isso. Claro que hoje em dia vocês têm mais responsabilidade, mas daqui a um tempo vai ser pior, tá? Vocês vão ficar, ai, gente, bom era quando eu era criança e assistir meu desenho depois do almoço, né? Bom, continuando aí, Fagundes Varela. Sua poesia marca a transição entre a geração ultrarromântica de Álvares de Azevedo e a geração condoreira de Castro Alves, passando por vários temas comuns do romantismo vigente. Então, gente, a gente tem lá Álvares de Azevedo, que é o ultrarromântico, né? E a gente tem Fagundes Varela, que é aquele que tem uma dose do ultrarromantismo, do mal do século, mas ele já começa aquela transição para a terceira geração, que a gente vai ver agora, que é a geração condoreira, tá bom? Ele canta a natureza e suas belezas, e essa exaltação muitas vezes entra em conflito com o inconformismo e a inadequação à sociedade, o que o leva a escrever sobre os problemas sociais, aproximando da poesia condoreira da terceira e última geração romântica. Então, gente, é aquele poeta que ele fala sobre a beleza e tudo mais, mas só que ele percebe aí a inadequação à sociedade, e por isso que ele começa a falar também sobre os problemas sociais daquela época, tá? E aí ele já estava se aproximando da terceira geração, tá bom? Bom, ele fala aí, Cântico do Calvário, em memória de meu filho morto, a 11 de dezembro de 1863. Triste, né, a gente pensar aí que ele está escrevendo um poema para o filho dele, e ele está falando sobre a tristeza, né, desse acontecimento. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro.
Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, era o sonho, né? Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da aventura extinta. Dúbios archotes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é morto. Então, triste aí, né? Ele tá falando como que era a imagem do filho dele para ele, que era tudo isso aí de, né, de maravilhoso para ele, e aí que acabou, né? Ele não é mais, não traz isso para ele mais, né? Ele foi aí varado pela flecha do destino, que foi a morte, tá? Eu não sei se vocês conhecem uma música, é do Eric Clapton, gente. Depois vocês procurem aí, que ele é um guitarrista, né, um compositor, que ele conta a história também do filho dele numa música que morreu quando tinha acho que 5 anos, e chama More Than Words, eu acho. Eu acho que é More Than Words. Eric Clapton, tá? E aí o menino caiu do não sei de que andar aí, de um prédio, e é bem triste a música. Eu achava a música linda, não sabia, né, que era sobre a morte e tal, né, para mim falava, né, de um anjo e tudo mais, mas, e aí depois eu descobri que era sobre isso, então é o mesmo tema aqui desse poema. Cântico do Calvário. Calvário, gente, são os sofrimentos que Jesus Cristo passou, né, quando ele foi crucificado. Bom, então, quais são os aspectos essenciais aí da segunda geração do romantismo? Primeiro, expressão de um subjetivismo exacerbado. Lembrando, gente, o que é o subjetivismo? Falar sobre o que o autor está sentindo, sobre, né, o que ele sobre os sentimentos dele, né? Não ser objetivo. Esquece esse subjetivismo aí. Vai ser chamada de geração byroniana, que é por causa do Lord Byron lá, né, que o Álvaro de Azevedo gostava, ou então do mal do século. O byronismo aí é um estilo de vida também, né? O Lord Byron era um autor, era um escritor, mas ele também é como se fosse um estilo de vida, né? Um estilo de vida boêmia, né? Viver aí bebendo, né? Se relacionando com várias pessoas, tá? Noturna, voltada para o vício e prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Então, eles tinham isso também, né? Eles falavam sobre o amor idealizado, mas eles viviam aqui essa vida desregrada, tá? E por isso mesmo, por viver essa vida desregrada, é que muitos morreram jovens, né? Por causa de doenças e por causa disso da vida que eles levavam. Visão de mundo egocêntrica. Então, ó, egocêntrica, o ego está no centro, né? Quer dizer, eu. Narcisista, Narciso, né, gente? Vocês sabem, uma figura mitológica aí que se apaixona por ele mesmo. Então, narcisista quer dizer o egocêntrico também. Pessimista, angustiada e, por vezes, satânica, gente. Então, a gente vai ter poemas aí que vão trabalhar um pouquinho essa questão da possessão satânica aí. Desilusões mais sofrimento amoroso é a morte como solução. Se você teve desilusões, se você sofreu, se você está triste, em depressão, a única coisa que vai resolver seu problema é morrer, tá? Então, é a morte como solução, é isso que eles pregam. E a promessa de descanso eterno, refúgio, quer dizer, a morte, gente, é a visão de que tudo vai melhorar a partir da morte, tá? Eles têm o escapismo aí, que eles vão escapar para a infância deles, ou vão escapar, né, mais ou menos aí, escapar para um futuro em que a morte é a solução, ok? Deixa eu ver aqui se a gente está logado ainda. Estou fazendo isso, gente, é porque
Na turma do superior, eu dei a aula todinha depois que eu vi que eu não estava logada, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Tudo certo aí, né, gente? Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Então, vamos agora para a terceira geração, que vai ser chamada de condoreira ou geração da poesia social, tá? Bom, caracterizada pela poesia social e libertária, reflete as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II. Essa geração sofreu intensamente a influência de Victor Hugo, que é um poeta francês, e de sua poesia político-social. Daí ser conhecida como geração hugoana por causa da influência de Victor Hugo, tá? O termo condoreirismo, né, a geração condoreira ou condoreirismo, que é chamada aí, é consequência do símbolo de liberdade adotado pelos jovens românticos, que é o condor, tá? Uma águia que habita o alto da Cordilheira dos Andes. Então, é uma águia que ela alcança uma altitude, né, maior, então ela consegue observar tudo de cima. Por que eles colocam essa águia como símbolo deles? Porque é como se eles conseguissem ver de longe os problemas que estavam acontecendo, tá? Nessa época, gente, houve, né, a questão da libertação dos escravos, né? O fim aí da escravidão, a gente coloca entre aspas aí, porque na verdade não foi tanto, né, aquele fim mesmo da escravidão, teve a questão da Lei Áurea, mas tiveram 1000 outros problemas nessa época. Só que a gente tinha o problema, né, a questão da escravidão, só que quando os escravos foram libertados, a gente continuou com outro problema, e na verdade a gente criou um outro problema, né, que a gente vai ver no próximo estilo literário, que vai ser o realismo, que a gente vai trabalhar, por exemplo, com o quê? Com a questão da criação de favelas, né? Com a questão dos moradores de rua. Por quê? Essas pessoas, elas foram libertadas e foram para onde? E foram fazer o quê? Né? Os escravos. Então, via-se o problema social que estava aí no nosso país. Tá joia? Bom, autores e obras. Castro Alves, gente, Castro Alves é o autor, na verdade, da poesia condoreira, tá? E foi muito importante aí para a literatura brasileira. Sua poesia divide-se em poesia lírico-amorosa, então ele vai falar sobre o amor, né? Na qual evolui de um campo de idealização para a concretização das virgens sonhadas pelos românticos. Então, ó, lá no ultrarromantismo, na segunda geração, eles sonhavam com as virgens, eles idealizavam e tal. Castro Alves, ele já vai falar do momento lá de concretização, né? Ele já não vai só idealizar, ele vai pegar também, né? Vamos dizer assim. E também a gente tem a poesia social, na qual apresenta a realidade brasileira, dando enfoque para a luta abolicionista, tá bom? Bom, a gente tem aqui um poema dele, que é Lírico Amoroso. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. Então, ó, ele ficou apaixonado por ela, Teresa linda, não sei o quê. Só que antes, gente, se fosse um poeta lá da segunda geração, ele ia ficar apenas vendo, ia descrever. Lembra que eu falo que o romantismo ele é muito descritivo, então ele ia descrever e tal. Aqui ele fala, ó, e amamos juntos. E depois na sala, adeus eu disse-lhe, a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Então, ó, ele teve aí uma relação com Teresa, tá? Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus,
lhe disse conversando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Então, ele, né, ficou com ela de novo, tá? Contando aí como é que foi, ó. E da alcova saiu um cavaleiro, quer dizer, ele estava no quarto de Teresa. Então, ele teve a concretização do amor aí, coisa que os poetas da segunda geração, eles tinham também, né, gente? Mas só que eles não falavam isso nos poemas, tá bom? Bom, aí agora, gente, eu tenho aqui um outro poema, que é um poema social, que é o poema mais conhecido dele, que chama O Navio Negreiro. E ele conta, nesse poema, é um poema enorme, né? Um poema épico aí. Ele conta sobre como que era a viagem dos escravos, né, para o Brasil. Saíam da África e vinham para o Brasil. Como é que era? Então, ele fala, era um sonho dantesco. O que é um sonho dantesco, gente? Dante, a gente conhece, né, um livro que se chama O Inferno de Dante, né, que fala sobre o inferno. Então, era um sonho dantesco, quer dizer, era um sonho infernal, não era um sonho, era um pesadelo, tá? O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Então, olha, né, ele estava falando aí sobre o que estava acontecendo e tinha sangue, né? Tinir de ferros, estalar de açoite. Os escravos, eles vinham, né, todos acorrentados. Então, tinir de ferros, né, era a questão de uma corrente batendo na outra. Estalar de açoite, eles apanhavam, né, eram açoitados, chicoteados. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, né? O balanço aí do navio, né? Parecia que eles estavam dançando. Negras mulheres suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Então, as mulheres, né? As mulheres escravas lá dentro do navio e ainda amamentando as crianças. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Então, né, tá mostrando aqui uma partezinha, tá, gente? O poema é enorme, só para mostrar para vocês como que eram aí, todo mundo lá no meio do navio e tal. É um poema bem triste, inclusive. Tá? Bom, quais são os aspectos essenciais aí da terceira geração do romantismo, a geração condoreira? O fim do tráfico negreiro, proibição, mas não o desaparecimento, né? É o que estava rolando na época. Não desaparece, não acaba, mas era proibido. Apogeu do café, né? Agora a gente sabe que, né, o café aí cresce. E aí traz o quê? Prosperidade para os latifundiários. Há essa rixa entre escravistas e libertários, quem era a favor do regime escravo, quem não era, tá? Um momento de transição aí, nessa época. Inovações ligadas à forma e à temática. Então, a gente tinha aí uma poesia que antes era uma poesia mais com uma liberdade de criação, né, maior, até a segunda geração. Quando chega aqui, ela muda, ela tem um tom grandiloquente, quer dizer, falar de uma maneira, de um jeito aí, para chamar atenção, né? A gente tem as hipérboles, que é esse exagero na oratória, e a causa social. É necessário, né, gente? Quando a gente está falando de alguma causa social, se a gente fala assim, miudinho, bonitinho, não sei o quê, as pessoas não prestam atenção na gente. Então, é necessário, né, esse tom grandiloquente. O poeta aí tinha a tarefa de denunciar as injustiças sociais, isso na terceira geração, e as questões abolicionistas e republicanas, elas passaram a ser discutidas aí na literatura, tá bom? Então, gente, essas foram as três. Deixa eu ver aqui, tá funcionando? Sim. Foram as três gerações, tá? Entretanto, pessoal, eu vou continuar. A gente já viu as três gerações, por quê? Eu, né, trabalhei com vocês até então a poesia, mas no romantismo a gente também teve prosa, ok?
Lembrando, gente, existem dois tipos de texto. O texto em verso, que são os poemas aí, e o texto em prosa, que são os textos em frases, parágrafos e tudo mais. São os textos que não são em verso. Então, os romances aí que foram escritos na época, as novelas que foram escritas na época, elas estão aqui dentro da prosa romântica e que foram muito importantes também para a nossa literatura, tá? Então, características aí da prosa romântica, né? Dos romances românticos aí. Lembrando que romance, gente, não é só texto que fala sobre amor, não, tá? Romance é toda narrativa que é um pouco mais extensa, tem mais personagens, mais núcleos narrativos, ok? Então, por exemplo, Harry Potter é um romance, tá bom? Bom, flashback narrativo. O narrador faz uma volta no tempo para explicar, por meio do passado, certas atitudes dos personagens no presente. É a primeira vez que surge isso aqui, tá? Esse flashback aí, voltar lá para poder falar de alguma coisa do presente. O amor como redenção. O conflito narrativo dos romances românticos é normalmente a oposição entre os valores da sociedade e o desejo da realização amorosa dos amantes. Ou a família não deseja a união do casal, lembra lá, né, Romeu e Julieta? Ou um dos dois está impossibilitado, social ou religiosamente, né? Tem alguma coisa que não deixa aí o casalzinho vingar, né? Igual Malhação, é sempre assim. Ou não merece o amor do outro, aí já tem isso, né? De que o outro não merece. Idealização do herói, né? Como eu falei com vocês, quem que vira o herói aqui lá nos poemas? Um índio. Aqui também ele vai ter, tá? O herói romântico, em geral, é um ser dotado de idealismo, de honra e coragem. A gente vai ter outros personagens como heróis, né? O mocinho, né? A gente fala assim, um mocinho, mas a gente vai ter também aqui o índio bem forte, tá? Então, é aquele dotado de coragem e tudo mais, bem idealizado. Idealização da mulher. Normalmente, as heroínas românticas são moças sem opinião própria, dominadas pela emoção, obedientes às determinações dos pais e educadas para o casamento. Por isso, sonham com um príncipe encantado e tramam intrigas sentimentais. Então, é por isso que elas estão esperando o herói romântico delas. Elas são as mocinhas, né? Esperando aí o herói romântico delas. E por isso, gente, que elas vivem para isso. Normalmente, as histórias, quando são sobre essas mulheres, elas ficam aí nessas intriguinhas sentimentais, tá? A gente tem personagens planas, que quer dizer isso? Elas não têm aquela profundidade, não alcançam a profundidade, tá? Elas não mudam, elas são sempre do mesmo jeito. Elas não têm uma transformação. Se é a mocinha, ela é mocinha do início ao fim, tá? A linguagem metafórica. Então, lembra lá, né? A metáfora, a comparação. Então, a prosa romântica tende à fantasia e à imaginação, e por isso são frequentes as descrições com a adjetivação, as comparações e as metáforas, com a finalidade de idealizar um ambiente ou uma personagem, tá? Por isso que a gente tem a metáfora, aquela mulher é uma flor. Isso é uma metáfora, né? Tá mostrando aí que ela é delicada e tudo mais. Bom, quais são as tendências do romance romântico? Nós temos aí 4 tendências. O romance urbano, o romance sertanejo ou regionalista, o romance histórico e o romance indianista, tá? Então, cada um desses aí, ó. O romance urbano é o que desenvolve tema ligado à vida social, principalmente do Rio de Janeiro, tá? Principalmente ali. Então, o ambiente normalmente é ali. É onde estava ocorrendo tudo, né, gente? Brasil Império era ali e tal. A variedade dos tipos humanos, os problemas sociais e morais decorrentes do desenvolvimento da cidade, tudo serviu de fonte para os nossos romancistas. E os que se destacaram aí, José de Alencar, gente, José de Alencar é um dos maiores autores brasileiros e um dos maiores autores românticos, tá? Ele escreve aí vários livros sobre mulheres, tá? Mas ele também vai escrever lá no Indianista, ele também vai escrever.
Joaquim Manuel de Macedo, gente, esse livro que ele escreve aqui, A Moreninha, é muito legal, bem bacana. Manuel Antônio de Almeida, também vai escrever aí Memórias de um Sargento de Milícias, e tem um outro também, esqueci o nome dele, acho que é A Lupa Mágica, acho que é, uma coisa assim. São livros que vão estar ali ambientados no Rio de Janeiro e que vão falar sobre coisas, né, que aconteciam aí na época. E, gente, os personagens normalmente são burgueses, tá? Lembra que eu falei com vocês? Agora uma literatura voltada para essas pessoas, para os burgueses. Então, olha que legal eles se verem ali, né? É isso que eles querem ver a sociedade deles ali nos livros, né? Eles querem se ver ali nos livros, nas histórias, tá bom? Bom, o romance sertanejo ou regionalista é a primeira vez, né, que se fala aí sobre uma região do Brasil que não é ali o Rio de Janeiro, ainda de uma forma, assim, não muito bacana, mas sim, se fala, né? E porque tem essa atração pelo pitoresco, né? O que é diferente ali do centro do Brasil, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, tudo mais. Então, a atração pelo pitoresco e o desejo de explorar e investigar o Brasil do interior fizeram o autor romântico se interessar pela vida e hábitos das populações que viviam distantes das cidades. Abriam-se assim para o romantismo o campo fecundo do romance sertanejo, que até hoje continua a fornecer matéria à nossa literatura. Então, a gente vai ter aí José de Alencar de novo, né? Visconde de Taunay, que vai escrever Inocência. Bernardo Guimarães, gente, que é um autor aqui de Minas, né? Que vai escrever Escravizauro, Seminarista, entre outros aí. Então, para vocês verem aí, né, a questão do regional. É diferente lá do Rio de Janeiro, tá bom? E o romance histórico, que foi um dos principais meios encontrados pelos românticos para reinterpretação nacionalista. Então, lembrem aí, ó, é uma reinterpretação nacionalista. Então, lembra qual era a visão deles aí, patrióticos e tudo mais, de fatos e personagens da nossa história, numa revalorização e, principalmente, idealização do nosso passado, tá? Então, é aquele momento de um pouco de apagamento aí da nossa história também, né? Por isso que a gente fala descobrimento do Brasil, né? E não seria o descobrimento, né? Seria aí uma invasão, né? Se a gente pensar bem, foi uma invasão. Então, olha, José de Alencar, de novo, vai trazer aí o Guarani, que ele vai estar lá no Indianista também, né? Vai escrever aí sobre o índio. As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, são romances que vão contar histórias, tá bom? Bernardo Guimarães, como eu falei com vocês, ele vai trazer a questão da história de Minas, né? Da província de Minas Gerais aí. E esse aqui, o Franklin Távora, que também vai falar sobre essas questões históricas, ok? E, por fim, aí, o romance indianista, que aqui é que o índio vai ficar mais idealizado ainda, é que o índio vai virar o herói nacional mesmo, tá? Ainda na perspectiva de valorização de nossas origens, como tinha lá, né, no nacionalista, surge o romance indianista, tendo encontrado sua melhor realização nas obras de José de Alencar. O José de Alencar, gente, é o escritor do romantismo em prosa, que idealizou a figura do índio, exaltando-lhe a nobreza e valentia, né? Ele escreve Birajara, Iracema, o Guarani. Iracema, né? Ele fala aí sobre a virgem, a Índia, virgem dos lábios de mel, tinha um cabelo mais negro do que a asa da graúna. Então, ele tem essas coisas. E o Guarani, gente, conta a história do índio Peri, que se apaixona por Ceci. Né? Lembra que eu comentei lá com vocês no início, o índio é tão bom que eles até deixam ele se relacionar com quem
quem não é índia, né? E ele se apaixona por uma menina que é a Ceci, que é, tipo, filha do fazendeiro rico, né? E aí né, eles vivem esse romance, eles vivem momentos de aventura, eles vivem momentos de idealização total. Ele é até batizado, né? No momento lá, ele é até batizado, ok? Vocês viram lá, foi um dos trechos que eu coloquei na atividade avaliativa 1, tá? É aquela ali do Guarani, ok? Pessoal, deixa eu baixar a minha lista de presença aqui. Só um minutinho. Vocês têm alguma dúvida? Hoje o nosso quórum foi baixo aqui, ó, 57 pessoas. Na outra aula tinha quase 90. Vocês têm alguma dúvida em relação, né, à atividade avaliativa ou à nossa, né? Professora, eu tenho dúvida sobre a atividade avaliativa. Eu acho que já até perguntaram, mas eu não tinha chegado ainda. Depois que a gente terminar de responder, ela vai mostrar a nota para a gente ou não? A segunda, sim. A segunda eu acho que vocês já viram, ou não? Não tá aparecendo? Eu ainda não fiz a segunda. Ah, tá. Então, a segunda normalmente aparece, porque como ela é fechada, vai aparecer lá se você acertou ou não. A primeira eu tenho que corrigir, porque como ela é aberta, eu tenho que ler uma por uma, ok? E aí, gente, como eu falei aqui no início da aula, vai demorar um pouquinho, porque eu ainda estou corrigindo atividade avaliativa lá do primeiro ano, né? Porque o deles foi tudo aberto. Então, mas, né, no prazo aí, a gente tem normalmente 20 dias, 15 dias para poder postar a nota. A gente está, né, no prazo aí, eu posto a nota para vocês lá no meu IFMG, tá bom? Professora, a segunda Oi. não está aparecendo. Não tá aparecendo? Então, Não. mas tá. Eu vou dar uma olhadinha lá no que tá rolando, mas normalmente aparece. Mas se não aparecer, eu não sei. Não sei por que não tá aparecendo, não. Mas, de qualquer maneira, gente, daqui 15 dias vocês têm a nota toda lá, tá bom? Lá no meu IFMG. Ok? Sim? Eu vou parar aqui a gravação e se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui, falar